Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, está na tela então aí a nossa enquete para você participar, para você interagir, vá mandando a sua opinião, vá mandando aí a sua participação nesta manhã de sábado, quando são 10 horas e 10 minutos, Paulo. É isso aí, moça. Nós estamos então a menos de 24 horas, né, da abertura das sessões de votações, que serão neste domingo, no dia 2 de outubro, né, quando o eleitor aí fará a sua escolha pelo voto, quem serão os representantes aí para os próximos 4 anos em nível estadual e federal. E nesse momento, cabe a nós aí que participamos desse debate público e como veículos de comunicação ajudar a informar, esclarecer e trazer orientações e informações para o eleitor e para a população de um modo geral, sobre os direitos e deveres, o que pode e o que não pode, sobre como está sendo feita a fiscalização e o monitoramento desse processo eleitoral, justamente para que o eleitor tenha plena liberdade e autonomia para se dirigir às urnas e fazer a sua escolha. Então, para orientar você, ouvinte do Marco Zero, nós convidamos o juiz da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, o Dr. Ariel Nicolai César Dias, para falar sobre os preparativos e orientações nessa reta final. Nessa entrevista, o nosso repórter Alexandre Palmar e o Marcos Labanca nos trazem aí o juiz com todas as informações e um balanço do processo eleitoral até aqui. Ele explica tudo o que pode e o que não pode, documentação, urnas eletrônicas, voto consciente, entre outros assuntos. Vamos então ao Fórum Eleitoral, chamar Alexandre Palmar com essa entrevista com o juiz Ariel Nicolai César Dias, Moacir. É isso aí, Moacir. Estamos aqui no Fórum Eleitoral, Portal Água das Foz e Rádio Clube, com o juiz da 147, o Dr. Ariel Nicolai César Dias. Tudo bem? Obrigado por nos atender. Tudo bem, uma satisfação, um prazer. Dr. Ariel, a primeira pergunta é no sentido de um balanço até agora do processo eleitoral. O que o senhor pode avaliar para a gente? Eu acredito que está tudo correndo muito bem, né? A Justiça Eleitoral trabalhou bastante para que a gente tivesse, né, um período tranquilo, um volume de serviço muito grande, muitos afazeres para preparar para tudo ocorrer bem no dia da eleição, mas acredito que aqui na nossa região, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, né, está tudo correndo com uma certa tranquilidade, os números de denúncias não foram grandes, as questões de propaganda irregular não foi nada assim fora do normal, então acho que a gente fez aquele apelo, né, desde o início do período de pré-campanha ali, que a população compreendesse o momento cívico que a gente vive, e acho que a população está atenta a isso e acho que estamos indo muito bem e desejamos que assim continuemos até o dia da eleição e após. Certo. E está tudo pronto para o dia da votação, para o domingo? Que trabalho que temos ainda nesse sábado e principalmente na questão logística, operacional, e para o domingo? Ainda, né, está tudo pronto o que pode estar, mas o trabalho é muito intenso nessa reta final, porque a gente ainda está fazendo os testes, as auditorias, as urnas estão todas prontas já, né, lacradas para irem para os pontos de votação, mas aí tem esse período, esse trabalho de transporte, de montagem das sessões, de preparação de cada local de votação. Então tem muito a fazer para acontecer, mas está tudo dentro do cronograma, tudo organizado para no dia da eleição está tudo pronto para o eleitor chegar lá e exercer o seu direito ao voto. Considerando as pessoas que trabalham diretamente e indiretamente, quantas pessoas no total estão envolvidas em todo o processo eleitoral? Olha, eu não sei te dizer o número exato, mas se quiser depois a gente pode pegar até depois tu ter ali para ter o número certinho para não botar, acho que digita ali, mas eu não lembro o número exato, mas a gente pode pegar o número de toda a equipe, porque daí tem que somar mesário, os servidores de colaboração, os requisitados além de prédio e tudo, mas acho que a gente pode pedir ali, ver esse número certinho que eles nos dão ali, mas é bastante gente. Em linhas gerais, o que pode e o que não pode, falando agora diretamente para o eleitor? Na verdade agora, né, a gente está se aproximando do dia da eleição, então no dia da votação
o eleitor, que muitas vezes tem essa dúvida, né? Mas eu posso ser identificado com a roupa do meu candidato, com o número, com a cor. Ao eleitor é livre a manifestação de preferência dele através da vestimenta, desde que individual, silenciosa, então ele pode ir usando camiseta, boné, bandeira, broche, bottom, tudo o eleitor pode usar para votar, né? Só o que não pode é a aglomeração de pessoas com essas identificações. Então o eleitor pode se fardar, digamos, com a roupa do candidato, com a cor do candidato, com o número, com a foto que ele quiser, vai lá, vota e depois tem que retornar, né? Não pode ficar se aglomerando na rua com essas vestimentas. E será possível usar o celular no dia da votação, inclusive na cabine? Essa é uma pergunta bastante importante. No dia da votação, o eleitor pode levar o celular com ele, né, até o colégio, o local, o ponto onde ele vai votar, isso é permitido, e até porque hoje em dia a gente não vive sem o celular, né, tem todas as informações, segurança, às vezes até o próprio documento de identificação que vai apresentar para exercer o direito ao voto. Então o eleitor pode sim levar o seu celular, não precisa se preocupar com isso, vai na fila, chega no ponto de votação, entra na sessão. O que não pode, o que é proibido por lei já faz algum tempo, é levar o celular, é utilizar o celular na cabine de votação. Então como que vai funcionar? O eleitor fica na fila com o celular, chega lá na mesa, identificados, né? E aí quando for liberado o terminal para ele votar, que ele não vai poder levar o celular, aí vai ter em cada sessão local uma mesa para ele depositar o celular, ele vai lá, deixa o celular, vai lá, dá o voto dele e retoma. E aí isso traz uma outra questão importante, que a Justiça Eleitoral tem trabalhado bastante, é importante passar isso para a nossa população, né? Que é a importância da colinha para a votação, que é levar lá o papelzinho com o número do seu candidato anotado para lembrar no dia, exatamente porque não vai poder ir até a cabine com o celular, que às vezes a gente anota hoje em dia tudo no celular, né? Então tem que ter o papelzinho para não esquecer, às vezes a memória não traz, até porque é uma votação longa, né? São 5 cargos, a gente tem ali a votação, a ordem, né? Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República, então são vários números, várias votações, então para não se atrapalhar é importante que o eleitor leve esse documento, essa colinha em mãos lá para poder levar para a cabine de votação. E aqui mais um ponto, né, para o nosso telespectador compreender, essa restrição, como eu disse, é de lei, já faz bastante tempo, sempre foi proibido, né? Há algumas eleições já. O que acontecia é que a gente era mais flexível, havia uma flexibilização da Justiça Eleitoral nesse sentido de que o eleitor podia levar o celular até a cabine de votação desligado. Nessa eleição isso foi proibido, né, cumprindo exatamente a lei, mas de uma forma um pouquinho mais rigorosa, exatamente para evitar que às vezes o eleitor chegasse lá e ligasse o celular durante a votação, na cabine, e gerasse todo um problema. Então, para prevenir isso, que tem essa vedação, e o objetivo da lei, né, é assegurar, acima de tudo, o sigilo do voto, evitar que o eleitor vá lá e fotografe o voto, seja para receber alguma vantagem em troca, ou para sofrer alguma coação, vota na pessoa X ou na pessoa Y, senão vai acontecer isso com aquilo, ou vai perder emprego, ou vai acontecer, enfim, N situações pode acontecer com isso, resguarda o sigilo que ninguém tem como saber naquela pessoa, né, que o eleitor votou, que é um direito sagrado, essencial da nossa democracia, né, ao nosso cidadão, o direito ao voto secreto. Certo. E em relação às documentações, que documento que é obrigatório levar para o dia da votação? O eleitor não tem obrigatoriedade de levar o título eleitoral, ele pode votar com qualquer documento oficial de identificação, desde que tenha foto. Então ele pode levar carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, as carteiras profissionais regulamentadas, passaporte, enfim, os documentos, inclusive oficiais no celular, né, aqueles autenticados, carteira de motorista, enfim, as identificações, o próprio e-título no celular também ele pode utilizar, mas desde que tenha a foto. Então é importante isso ser esclarecido ao eleitor, porque no e-título tem alguns eleitores que não tiveram a foto coletada, então se não tiver a foto, mesmo o e-título não é válido, ele precisa de um outro documento para provar essa identidade. Quem fez a biometria pode votar só com a biometria, só com a identificação digital? É importante que leve a documentação, né? Ele tem que levar um documento, mas eventualmente vai ser feita a biometria, ele pode ser identificado pela biometria, mas às vezes a biometria não lê alguma situação, então é importante que leve sempre o documento com foto para essa identificação. Agora, durante a pandemia, a gente teve restrições para a emissão do título, até para o cadastramento e até para fazer a biometria. Quem não fez a biometria pode votar?
pode votar normalmente, não tem nenhuma restrição. O eleitor que tiver com o título válido pode votar. Se o eleitor tiver alguma dúvida, né, ele pode consultar o site da Justiça Eleitoral para verificar se o título dele está regular em dia, mas qualquer eleitor, mesmo que não tenha feito a biometria, pode exercer o seu voto desde que ele esteja com o cadastro regular. O senhor falou das urnas eletrônicas, né? A pergunta que sempre vem à tona. As urnas eletrônicas são confiáveis? Como que o eleitor deve ter alguma preocupação para esse domingo? Essa é uma questão que a gente sempre coloca, né? Acho que é válida essa preocupação do eleitorado com a segurança das urnas. Acho que o cidadão tem que ter a confiança de que o voto que ele deposita na urna é aquele que vai ser computado, registrado para o candidato dele, né? Então isso é uma preocupação válida do eleitor. E o que a gente coloca é que a Justiça Eleitoral tem um sistema modelo para o mundo, na verdade, né? Um sistema muito seguro, tem uma série de mecanismos de segurança para resguardar o sigilo da votação, a integridade, tem a questão das lacrações, tem a questão da integridade dos sistemas, os testes, enfim, é muito complexo. São mais de 30 requisitos de segurança que asseguram isso, então é um sistema bastante seguro. Quem eventualmente tem alguma dúvida e tem essa, né, confiança, mas funciona, não funciona, pode ter fraude, não pode ter fraude, acho que o que a gente indica é que procure os canais oficiais. Então a Justiça Eleitoral tem uma série de materiais, né, com todas as explicações técnicas de como que funciona essa parte de segurança, o que é feito, assim, mas isso a gente pode falar aqui como juízes eleitorais, que o sistema é bastante seguro, tem todas as formas de verificação, depois tem os boletins de urna que permitem, que sai impresso ali o que cada urna registrou, isso vai ser disponibilizado esse ano, inclusive, na internet, esses registros, boletins de urnas, então tem toda uma forma de verificar depois a integridade entre aquilo que foi apurado e o que aconteceu em cada sessão. Tem muitos mecanismos de segurança e de todas as formas que existem é a mais segura, a gente não tem dúvida isso, assim, e é um sistema que a população pode confiar, né? Ele até hoje não existiu nenhuma demonstração de qualquer intervenção externa, de qualquer modificação de resultados, isso não existe qualquer demonstração disso, e são feitos, enfim, uma bateria de testes, inclusive testes que o Tribunal Superior Eleitoral faz, abrindo o sistema para auditorias externas, ataque de hacker, exatamente para ir aprimorando o sistema e melhorando ele. Já existe uma previsão para divulgar o resultado da eleição no domingo? O TSE já comunicou que pretende em quanto tempo deve ser divulgado? Isso a gente não tem a informação ainda, porque depende, na verdade, de eventuais intercorrências, tem urna que atrasa, né? Então, as liberações, o que a gente tem de novidade esse ano é que os horários de votações foram unificados, né? Porque tinha, em razão da diferença de fuso horário, tinha alguns estados que a votação terminava antes, depois, aí não podia liberar os resultados de votação antes de terminar em outros pontos. Então os horários foram adaptados, então esses locais que têm um fuso diferente do de Brasília, foi mudado o horário de votação para todos terminarem no horário de 17 horas de Brasília. Então isso vai agilizar um pouco a apuração dos resultados, mas a gente não tem uma previsão, mas deve ser bastante rápido, ágil, né? A Justiça Eleitoral tem trabalhado para isso, para tornar cada vez mais ágil a apuração, e isso é um dos nossos orgulhos do Brasil, da Justiça Eleitoral, é essa agilidade, né, na apuração de uma votação tão expressiva que envolve milhões de pessoas, de votos. Então a gente espera que seja uma apuração e temos os resultados com brevidade. Caminhando para a nossa reta final aqui da entrevista, alguma recomendação por parte da Justiça Eleitoral para um voto consciente, né, uma mensagem para o eleitor nessa reta final, para esse sábado, para esse domingo? O que é importante é que o eleitor exerça o seu direito de voto com tranquilidade, né? Como a gente já colocou em outras oportunidades aqui, é um momento de festa, de cidadania, de definição do futuro do nosso país. Não é um momento de guerra, é uma disputa eleitoral, não são inimigos, são adversários. Então acho que o eleitor tem que fazer a sua escolha, né, de espírito livre, tranquilo, e tem que ter consciência na hora de escolher os seus candidatos, estudar o histórico de cada um, a vida, os projetos, a proposta de governo de cada um, para poder fazer essa escolha com consciência. É importante o que a gente diz, é que o eleitor procure se informar por si, quem ainda não fez a sua escolha, ainda está em dúvida, busque as informações sobre o seu candidato,
por si, não, alguém me falou que esse ou aquele melhor. É importante que o eleitor tenha consciência daquilo que o candidato propõe para fazer a escolha conforme aquilo que cada eleitor entende, né, que é a melhor proposta para o nosso país. O senhor, no começo do processo eleitoral, concedeu uma entrevista coletiva aqui mesmo na Justiça Eleitoral, no Fórum, fazendo um pedido para a imprensa, né, para os veículos de comunicação de Foz do Iguaçu, em relação à questão da segurança, do diálogo, né, do debate, das boas ideias. Que avaliação o senhor faz desse trabalho da imprensa durante esse período? Eu acredito que foi muito positivo, a gente só tem a agradecer e enaltecer o trabalho da imprensa aqui em Foz do Iguaçu. A gente realmente fez esse pedido lá no início do período pré-propaganda, exatamente em razão do clima tenso que estava permeando essa eleição, né? Mas até então tudo transcorreu muito bem, houve uma postura colaborativa da imprensa, e a imprensa é essencial numa democracia, né? Na divulgação das informações, deixar a população informada. Então esse trabalho da imprensa informativa é essencial, e esse acompanhamento que a imprensa está fazendo de perto dos trabalhos eleitorais, da preparação para a votação, do dia da eleição, isso tudo é muito importante, e quem ganha é a democracia, né? Com a nossa imprensa fazendo esse trabalho, e a gente agradece a imprensa de Foz do Iguaçu por toda a colaboração que tem tido aqui conosco, e seguimos à disposição. Doutora Ariel, mais uma vez, muito obrigado, e nós da Rádio Clube do Portal H2 Foz, desejamos a todos vocês que estão trabalhando nesse processo, nessa reta final, um bom trabalho nesse sábado e no domingo. Muito bem, Alexandre esteve conosco lá diretamente do Fórum Eleitoral com o juiz doutor Nicolau. E essa é a tônica dessa campanha, né, meu caro Paulo Bogler? Muita paz, muita tranquilidade, saber escolher. Nós aqui, Rádio Clube e Portal H2 Foz, Portal H2 Foz e Rádio Clube, eu acho que nós fizemos um trabalho de colaboração para que o eleitor pudesse acompanhar, se não ao vivo, durante as entrevistas, mas nas páginas do H2 Foz, ali com a entrevista transcrita, para a pessoa ler, entender, conhecer os candidatos. Afinal de contas, foram o quê? 19 estaduais e 23 federais por Foz do Iguaçu? Exato, Moacir. Pelo menos foi esse o intuito, né, do portal H2 Foz e da Rádio Clube, de trazer aí as informações, de convidar os candidatos. Foram, ao todo, aí, dos candidatos de Foz do Iguaçu, 41 postulantes, né, entre deputado federal, estadual, senador e vice-governador, além dos concorrentes aí ao Palácio Iguaçu e aqueles postulantes a cargos legislativos que passaram aqui pela nossa cidade, que tem domicílio fora, né, totalizando 50 sabatinas ao longo de agosto e setembro. Foi a nossa contribuição, e dentro desse processo todo sempre permeando, né, outras informações aí que são serviços de utilidade pública ao eleitor, né, oferecendo a ele informações, orientações sobre esse processo de organização e também as normas, né, do processo eleitoral, sempre atualizando e informando o eleitor, o cidadão iguaçuense. Esse foi o objetivo. Então, aqui na entrevista com o Dr. Ariel Nicolai César Dias, o juiz da 147ª, que pega Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, como ele colocou aqui, tem uma avaliação parecida com a do promotor Luiz Marcelo Mafra, né, que atua aí como promotor eleitoral nesse pleito de 2020. Ou seja, ambos nos disseram que esse processo foi todo tranquilo, que não teve muita denúncia, né, que aqueles velhos conhecidos problemas com propaganda irregular não foram tão volumosos nesse processo, embora tenha havido aí um grande número de candidatos buscando o voto nesse processo eleitoral, né? Ele fala aqui, o doutor Ariel, da segurança das urnas, e também informa algo que é importante, que tem a ver com o horário do resultado, né? Então, a Justiça Eleitoral no Brasil unificou os horários de votação, então vai terminar em todo o país às 17 horas. Quer dizer que, terminando o processo, as urnas já são levadas para... os resultados dos boletins já são enviados para a central de totalização, que manda para a Justiça Eleitoral, e a gente já vai ter provavelmente um processo rápido, né, um trabalho rápido aí de apuração da votação, né. Vale lembrar que em outros tempos, né, na última eleição foi assim, dava 17 horas aqui no Sul, a gente tinha que esperar 1 hora, né, para
sincronizar os ponteiros com o norte do país, que tinham uma defasagem de 1 hora. Então isso não tem mais, 17 horas, horário de Brasília, termina a votação em todo o país e já começam os trabalhos de totalização. O pessoal até está estimando algumas conversas aí que no máximo 9, 9h30 da noite a gente já saiba quem foram os eleitos, né? E se teremos ou não segundo turno para a presidência da República. Eu não vi, por exemplo, aqui tivemos um fato terrível, acho que foi no mês de julho, mas a partir dali eu não vi mais assim nenhum tipo de animosidade, digamos assim, que pudesse comprometer, falando agora especificamente de Foz do Iguaçu, o processo eleitoral aqui na nossa cidade, inclusive com manifestações de ambos os partidos, ambas as cores. Tivemos o 7 de setembro, para hoje à tarde está marcada também uma manifestação pró-presidente Bolsonaro. Então eu acho que o eleitor, tirando esse caso isolado que aconteceu em julho, o eleitor está muito consciente da sua situação. E ontem o doutor Marcelo Mafra disse inclusive isso, né? Que aqui em Foz do Iguaçu as forças de segurança, o poder, né, eleitoral também vai estar de olho para coibir os excessos. Claro que sempre pode acontecer um outro mais animado na hora da votação, mas a gente não percebeu uma cidade assim com clima ruim, né? Ou estou enganado, Paulo? Tem algumas situações episódicas, mas como você disse, nada do que compromete o processo eleitoral, que foi absolutamente tranquilo até esse momento, e a gente espera que seja assim até amanhã, ao final da votação e também da contagem dos votos, né? Eu acho que se criou muita expectativa e também se ficou muito tateando a situação por conta do ocorrido lá contra o guarda municipal Marcelo, que, né, tem relação aí com o processo eleitoral e político, e que isso chamou a atenção das autoridades, inclusive o próprio doutor Ariel Nicolai César Dias, numa entrevista assim que abriu os trabalhos lá no mês de agosto, quando estava no calor das convenções partidárias, ele colocou isso, esse pedido, esse apelo, né, demonstrando aí um olhar atento aí da Justiça Eleitoral para a questão de Foz do Iguaçu por conta daquele episódio, por conta daquele ocorrido, né. Felizmente, até esse momento, está tudo transcorrendo bem, nada do que está acontecendo compromete o processo, e as autoridades aí que conduzem o processo eleitoral, como você disse, estão de olho agora para que essa tranquilidade reine até o resultado final amanhã desse domingo, inclusive com uma ação, com uma operação coordenada, conjunta de vários órgãos, né, da Justiça Eleitoral, da Promotoria e das Forças de Segurança, que inclui as Forças Armadas, em uma operação para coibir crimes eleitorais, né? Vale destacar que a própria Polícia Federal terá contingentes especiais atuando nas pontes, nas nossas duas pontes internacionais, ou seja, a ponte com a Argentina e a ponte com o Paraguai, e um dos focos desse trabalho será justamente evitar transporte irregular de eleitores, né, o que é proibido pela lei por conta desse benefício ou esse acurrulamento, né, do eleitor para votar em determinado candidato que tem mais estrutura, que tem mais condições de chegar a esse eleitor e oferecer essa vantagem, entre aspas, né. Também aqueles crimes de boca de urna, né, amanhã durante o processo, né, as autoridades estarão de olho nisso, tanto nos locais de votação como fora deles, né, ou seja, nos bairros, nas comunidades, nas ruas, aí vai ter gente monitorando para que não tenha os espertinhos aí tentando levar vantagem e ludibriar o eleitor. Além disso, a gente sempre tem aquela situação grotesca de despejo de santinhos que acontecem da véspera para o dia da eleição. Haverá uma operação toda de olho nisso, né, para evitar que isso aconteça nos locais de votação, né? Pelo menos, se não conseguir evitar 100%, certamente terá uma redução aí, e a gente espera, né, e até desejaria que os candidatos e as pessoas que estão envolvidas nas campanhas eleitorais tenham, né, o bom senso e percebam que isso, além de ser ilegal, ser um crime, e é punido, né, caso haja uma denúncia, caso haja a confirmação desse ilícito, também não resolve nada para quem teve aí 45 dias, pelo menos, de campanha eleitoral direta para ganhar a confiança do eleitor, Moacir.
Muito bem, e nós estamos perguntando para você, meu caro ouvinte, meu caro internauta, você que nos acompanha todos os dias aí e principalmente todos os sábados com o nosso Marco Zero, o que precisa para o candidato ganhar o seu voto na eleição deste domingo, dia 2? Você vai respondendo no 459-9955-9899. Já temos aqui a opinião da senhora Laudiceia nesta manhã, 10h34. Laudiceia Ferreira. Então, o candidato precisa não ter nenhum processo no nome dele, né? Não precisa ter, no mínimo, escolaridade superior completo e ter uma boa proposta, né, para a nossa saúde e educação. É isso que o candidato necessita ter para ter meu voto nesse domingo. Sou do bairro Jardim Dourado. Muito bem, obrigado pela sua participação, senhora Laudiceia, dizendo aí com relação, isso já citou uma das preocupações que foi latente aqui em todas as nossas conversas para encerrar esse bloco, Paulo, que é a saúde e educação, mas mais a saúde no que se refere à Foz do Iguaçu, né? Exatamente, né? Os nossos candidatos que passaram por aqui ao longo dessa maratona, aí, boa parte deles localizou aí na questão da saúde a necessidade de melhorias, né? E, inclusive quanto à gestão e ao financiamento do hospital municipal, e parece que está em sintonia aí com o que a população tem sentido e percebido e elencado aí como uma das suas prioridades, até porque isso é essencial, né? Sem a saúde a gente não consegue se movimentar ou fazer as outras atividades que a gente precisa no dia a dia.